Jeremias capítulo 7. Palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: Ouve a palavra do Senhor, todo de Judá, vós o que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos fareis habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultérios, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste. E então vireis e vos porei diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Pois esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo fiz isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos farei, madrugando e falando, e não ouvirtes, chamei-vos e não respondestes. Farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confias, e este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos, a todas as gerações de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vê tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira. Acaso é a mim que se provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, seus propósitos do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, e todos os dias madrugando enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhe-ás, pois,
todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamar-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a correção. Já apareceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da sua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, que nunca ordenei, nem me subiu o coração. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém vos espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do folguedo e a voz da alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação.